Hello, student. How are you? Fine. Ok. Very good. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito bem. So, the new class today about the pronouns these, that, those. Ok? Pay attention. Do you ready? Follow me, please. Bom, pessoal, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos, o these, o that, these or those, ok? Preparados? Então me sigam. Let's go now, please. So, o uso do these, that, these, those são pronomes demonstrativos ou demonstrative pronouns em inglês. Esses pronomes eles são usados para fazer referência ou demonstrar a posição de um elemento durante o discurso. Como assim, teacher? Demonstrar se eles estão perto, longe, ok? Quando no singular ou no plural. Então nós vamos ver como funciona cada um deles e nós já conhecemos até o uso de alguns, que no caso é o this, that. Saiba o que significa cada um desses pronomes. This significa este, esta ou isto. That, aquele, aquela ou aquilo. These, estes ou estas, já está no plural. Vejam a tradução. Those, aqueles ou aquelas, também está no plural. Então nós temos aí os dois primeiros estão no singular e os dois últimos estão no plural, ok? Vamos ver como funciona cada um deles separadamente. Então vamos lá. O uso do these. O significado de these é, como já vimos, este, esta ou isto. E é usado para fazer referência a um elemento no singular e se esse elemento está perto de quem diz a frase. Nós já vimos isso, né? Esse tipo de frase, this is my friend, este é meu amigo, ok? This is my book, this is, e aqui eu tenho uma frase, ok? De alguém que está apontando para o urso inglês. E aí eu tenho a frase do lado, this is the bear, ok? This is the bear. Então a frase é, este é o urso, ok? This is the bear, ok? Então, quando está perto, eu uso this, mas veja que eu tenho apenas one bear. Então, eu tenho um urso. Então, vou usar o this, porque é singular, está perto. Agora, no next example, agora veja que a mãozinha está um pouquinho mais afastada. Então, vou trabalhar com that. E aí, eu vou ver que o uso do that significa esse, essa ou isso, ou então aquele ou aquela. E é usado para fazer referência a um elemento também no singular, mas que agora não esteja mais perto, sim esteja longe. Então, quando eu vejo apenas um objeto, alguma coisa, uma pessoa que está longe, mas é uma só, eu uso that. Então, olha a frase. That is the bear. Ok? Então é aquele é o urso, ok? Então veja que eu utilizei o that porque agora está longe, ok? Então lembrando, this quando está perto, that quando está longe, e ambos quando referência no singular. Por que, teacher? Porque eu tenho these, a pronúncia these, these é o plural de these. Ok? Então eu tenho o plural aqui agora. Antes era o these, que era este ou esta. Agora eu tenho o these, que é estes ou tais. Então nós temos aí a seguinte informação para poder utilizar. These é usado para fazer referência a elementos no plural, sim, no plural, mas ainda com referência de algo que esteja perto de quem diz a frase. Então veja, a mãozinha lá na nossa figura está perto dos ursos, mas agora eu tenho mais de um, então vou utilizar o these. Olha como ficou a nossa frase. These are the bears. Então, estes são os ursos.
Veja que também não só mudou dias, mas também o verbo to be, que antes era is, agora passou a ser o are. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá no verbo to be na frase anterior. Veja que a frase, ó, that is the beer, ok? Então veja que o verbo to be é o is, porque é um só, singular. Quando eu tenho mais de uma pessoa, coisa, objeto, vou utilizar o verbo to be are. Então vai ficar these are the bear, ok? Estes são os ursos, tá bom? Então cuidado aí, que eu não mudo só o pronome demonstrativo, mas eu mudo também o verbo to be quando estiver no plural. Então vamos ver o plural de that. Plural de that é those, ok? Those é o plural de that. Significa aqueles ou aquelas. Aqueles ou aquelas. E é usado para fazer referência a elementos no plural. Mas agora, esses elementos eles precisam estar distantes, estar longe de quem diz a frase. Veja que a mãozinha está distante. E agora eu tenho o quê? Two bears. Tenho 2 ursos, mas só que está distante. Então, como está no plural, vou utilizar those are the bears, ok? Então, eu tenho aqueles são os ursos, tá bom? Então, ressaltando, eu uso this ou that se eu tiver apenas um elemento. Eu uso these ou those se eu tiver mais de um elemento. E aí o verbo to be tem que ser are. These are, those are. E quando eu tenho o this ou that, eles têm que estar com o verbo to be is. This is, that is. This para perto, that para longe. E os seus plurais também. These are para perto, those are para longe, ok? Então vamos ver como funciona nos nossos exercises na prática. Exercise about this, that in the plural. E os seus plurais, né? Que é those ou these. Here write the sentence in the plural. Então vou reescrever as frases no plural. Assim como está no meu exemplo, ó. This is my sharpener. Traduzindo, este é meu apontador. Então vou para o plural. Plural de these é these. Plural de is é are. These are my sharpeners. Veja que eu coloquei o Szinho no final de sharpeners, ok? Então vai ficar aqueles são meus apontadores, ok? Então veja que o plural não só de these mudou para these, como o is mudou para are. Então letra E, letra A. That's my sister. Então vou transformar essa frase no plural. Então quem é o plural de that? Lembrou? Quem é o plural de is? Que é o verbo to be. Lembrou? E o sister, só colocar o Szinho no final, vai ficar sisters. Ok? Minhas irmãs. Letra B. This is my school. Ok? Então, ó. Aí você transformar o plural de this, o plural de is e o plural de school. E o my, teacher? O my continua a mesma coisa. O school, só colocar o Szinho no final. Ok? Letra C. That is your sock. Oh, sorry. That is your jacket. Então, plural de that, o plural de is, o plural de jacket. Ok? Aí você vai transformar o jacket, tem que colocar o que no final? Letra D. That's my new sneakers. Ok? Aquele é o meu novo tênis, ok? Então, vou mudar aí o plural de that e o plural de is. Sneaker vai continuar do mesmo jeito, ok? Então vai ficar that's my new sneakers, tá? Então vai mudar só o that e só o is. Activity 2. Complete the sentence using the cause in the parents. Complete a sentença usando as dicas nos parentes. Então quando você vê a palavra near, que em inglês significa perto em português. Far em inglês, longe em português. Então, viu a palavra near, indica que algo está perto. Viu a palavra far, indica que algo está longe. Essas duas palavrinhas que estão na cor red. Near é perto em inglês. Far é longe em inglês. Então, veja o exemplo.
aí tem um espaço em branco, are his book, ok? Então tem aí are his book. Aí entre parênteses eu tenho a palavra near. Bom, qual que eu vou usar? These, that, these ou those, ok? Então a primeira coisa que vai me ajudar é ver qual verbo to be está sendo utilizado. Ah, o verbo to be é o are, então eu vou utilizar o plural. Tá no are eu vou utilizar o plural. Só tenho dois plurais, o these ou those, ok? Mas qual deles eu vou utilizar? Bom, eu preciso lembrar que o these é para perto, o those é para longe. Qual é a informação que está dentro do parênteses? Perto ou longe? Ah, é o near, é perto. Então, se é perto e é plural, vou usar o these are his books, ok? Então, assim que você vai olhar. Duas informações. O verbo to be vai indicar se está no plural ou se está no singular. E a informação dentro do parênteses, ok? Se é perto ou longe. Então, letra A. Is my favorite bike. Aí você vai olhar o verbo to be. Qual verbo to be que está? Is. Is é utilizado no singular ou plural? Yes, very good. Singular. Então, qual é os pronomes demonstrativos? Quais são os pronomes demonstrativos usados no singular? This ou that, ok? O this é para perto, o that para longe. Como eu vou saber então? Agora eu vou para a informação que está dentro do parênteses, que está em inglês, mas a tradução está lá no enunciado da questão número 2. Tá a palavra far. O que significa far? Longe. Então tem que usar o pronome demonstrativo no singular para longe. Quem é? That, ok? That's my favorite bike. Ok? Do you understand? Entenderam? Então vamos lá. Letra B. Letra B, então eu vou ter na seguinte forma. Are my teachers? Aí entre parênteses, near. Letra C. Are her books? Ok? Tem o plural aí. Are. Mas eu quero para longe ou para perto? Far. Então só olhar, lembrar a tradução de far. Letra D. Is my best friend? Está no plural ou singular essa frase? Qual o verbo to be que temos? E aí vai ver se está longe ou está perto. Entre parênteses é o near. Letra I. Is my team? Ok? Bom, tem o verbo to be is. Singular ou plural? Far. Longe ou perto? Ok? Então é só você ir relembrando e praticando. Difficult? No difficult, teacher. English very easy. Yes, English very easy. Ok? Bom, pessoal, today finish class, ok? See you next class. Take care. Continue to home and study hard. Bom, por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula. Mas minhas dicas, fique em casa, ok? Cuide-se e estude, ok? Estude muito. Bye bye, students.